Sarai Tovim, boa tarde, Shalom, aos meus irmãos e judeus, hebreus, israelitas. Mais uma vez vou ler Tanakh, leitura sefer, conhecida no mundo cristão como a Bíblia Judaica. Vou ler aqui no livro de Melachim Aleph, ou seja, Primeiro Reis, Perek Yud Aleph, ou seja, capítulo 11, Passuque 1 em diante, ou seja, versículo 1 em diante. Ve'ameler Shelomo Achavi Nashim Nochrioti Raboti Ve'eti Bati Paro Moavi Oti Amoni Oti Adomiti Tise Beniti Hititi Mi Agoim Asher Amar Adonai El Bene Israel Lo Tavo Vachem Lo Yavo Vachem Achem Itu Et Levavechem Achare Elohechem Bachem Dab Veki Shelomo Leahava Vaihilo Nashim Saroti Shevach Meoti U Pilagishim Shelosh Meoti Vayatu Nashavi Et Libo Vaihile Et Zikine Shelomo Nashavi Hitu Et Levavo Achare Elohim Acherim Velo Haya Levavo Shalem Im Adonai Elohavi Kilvavi David Avivi Vayelech Shlomo Achare Astoreti Elohe Tisidonim Veachare Milkom Shikut Amonim Vaya Shlomo Hara Be'ene Adonai Veloch Mile Achare Adonai Kedavid Aviv Az Ivine Shlomo Bama Lech Moshe Shikut Moavi Bachar Asher Al Pene Yerushalayim Ulmolech Shikut Bene Amon Vechen Asa Lecho Nashavi Hanochri Oti Maketiroti Umzabechoti Lelohechem Vaitanafi Adonai Bishlomo Ki Natach Levavo Meim Adonai Elohe Israel Hanire Elavi Pa'amim Vitziva Elavi Al Hadavar Haze Levilti Lecheti Achare Elohim Acherim Velo Shamar Eti Asher Tisiva Adonai Vayomer Adonai Lishlomo Ya'an Asher Hayeta Zoti Imach Velo Shamachta Beriti Vechokotai Asher Tisiviti Alecha Karua Ekra Eti Amamlacha Me Alecha Untaticha Le Abecha Ach Beyamecha Lo Esena Lema'an David Avicha Miadi Becha
Barak et kol הממלכה לא אקרא שבט אחד אתן לבניך למען דודי עבדי ולמען ירושלים אשר בחרתי. ויקם אדוני שטן לשלמה את הדדי האדומי מזרח המלך הוא באדום. ויהי בהיות דוד את אדום בעלות יואב שר הצבא לקבר את החללים. וירא כל זכר באדום כי 6 חודשים ישב שם יואב וכל ישראל עד הכרית כל זכר באדום. ויברח הדד הוא נשים אדומיים מעבדי אביו איתו לבוא מצרים. והדר נער קטן ויקומו ממדיין ויבואו פרם ויקחו אנשים עמם מפרם ויבואו מצרים אל פרעה מלך מצרים וייתן לו ויתי ולחם אמר לו וארץ נתן לו. וימצא הדד בעיני פרעה מאוד וייתן לו אישה את אחותי אשתו אחותי תחפש הגבירה ותלד לו אחותי תחפש את גנובת בנו ותגמלהו תחפש בתור בית פרעה ויהי גנובת בית פרעה בתור בני פרעה. והדד שמח במצרים כי שכב דוד עם אבותיו וכי מת יואב שר הצבא. ויאמר הדד אל פרעה שלחני ואלך אל ארצי. ויאמר לו פרעה כי מה אתה חסר עמי וכינך מבקש ללכת אל ארצך. ויאמר לו כי שלח תשלחני. ויקם אלוהים לו שטן את רזון בן אליעדה אשר ברח מאת הדזר מלך צבא אדוניו. ויקבוץ עליו אנשים ויהי שר גדודי בהרג דוד אותם וילכו דמשק וישבו וימלכו בדמשק. ויחי שטן לישראל כל ימי שלמה ואת הרעה אשר הדד ויקוץ בישראל וימלוך על ארם. וירבעם בן נבט אפרתי מהצרדה ושם אמו תסרועה אישה אלמנה עבד לשלמה וירם יד במלך. וזה הדבר אשר הרים יד במלך שלמה בנה את המלוך
Sagar et Peretz ir David aviv Vihaishi Yarovam Gibor Ha'il Vayar Shlomo et Anaar ki Ose Melacha hu Vayafikedi Oto Lechol Sevel Beit Yosef Vaihi Beit Hachi Veyarovam Yatsah Mirushalayim Va'intzach Oto Achiham Hashilonich Anavi Baderech Vehu Mitkase Besalmach Hadasha Ushinechem Levadam Basade Va'iti Pos Leyarovam Kach Lecha Asara Kiraim Ki Ho Amar Adonai Elohe Israel Hineni Koreach Eti Hamlacha Miyad Shlomo Venatati Lecha Eti Asara Ashevatim Ve'asheveti Aechadi Ihye Lo Lima'am Avidi Davidi Ulma'am Yerushalayim Ha'ir Asher Baharti Va Mikol Shivite Israel Ya'am Asher Azavuni Va Ishtachavu Le Ashtoreti Elohe Sidonim Lich Moshi Elohe Moavi Ulmilkom Elohe Veni Amon Velo Chalechu Vidirachai La Asoti Ayashar Be'enai Vechokotai Umishpatai Ki Davidi Avivi Velo Ekach Etikol Hamlacha Miyado Ki Nasi Asitenu Kolemi Chayavi Lema'am Davidi Avidi Asher Baharti Oto Asher Shamar Mitzvotai Vechokotai Velakachti Amilocha Miyad Beno Utaticha Lecha Eti Asereti Ashevatim Velibenoch Etem Sheveti Echadi Lima'am Heyoti Nir Le Davidi Avidi Kol Hayamim Lefanai Birushalayim Ha'ir Asher Baharti Li Lasum Shemi Sham Ve'otecha Ekach Umalichta Bechol Asher Te'ave Nafshecha Ve'ha'ita Meler Al Ye Israel V'haya Im Tishmach Et Kol Asher Atzavecha Ve'halachta Biderachai Ve'asita Ayashar Be'ene Lishmur Chokotai Umitzvotai Ka'asher Asa David Avidi Ve'ha'iti Imach Uvaniti Lecha Va'iti Ne'emam Ka'asher Baniti Le Davidi Ve'natati Lecha Et Israel Va'ane Eti Zera Davidi Lema'am Zoti Ach Lo Kol Hayamim
Vakesh Shlomo le'abit et Yarovam Vayakom Yarovam Vaivrach Mitzrayim el Shisheki Meler Mitzrayim Vayechi Vemitzrayim Ad Mote Shlomo Vayeterech Divrei Shlomo Vechol Asher Asa Vechomato Halochem Ketuvim al Sefer Divrei Shlomo Vehayami Asher Malach Shlomo Virushalayim al Kol Israel Arba'im Shana Vaishkavi Shlomo im Avotavi Vaikavir Be'ir David Aviv Vaimloch Rehavam Beno Tachtav. Tradução. E o rei Shlomo amou muitas mulheres estrangeiras, juntamente com a filha de Faraó, Moavitas, Amonitas, Edomitas, Sidonim e Hitim, dos povos que o Eterno havia dito aos filhos de Israel: não vireis a elas, e elas não virão a vós, pois perverterão o seu coração para seguirdes os seus deuses. Porém, a estas Shlomo se uniu com amor, chegando a ter 700 mulheres como princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres desviaram seu coração. E na época da velhice de Shlomo, suas mulheres desviaram seu coração para seguir outros deuses, e o seu coração não mais era inteiro para com o Eterno seu Hashem, como o coração de seu pai David. Pois Shlomo seguiu a Ashtorete, deusa dos Sidonim, e a Milcom, Moler, a abominação dos Amonitas. E Shlomo fez o que era mal aos olhos do Eterno e não perseverou em seguir ao Eterno como David seu pai. Então Shlomo construiu um altar a Quemosh, abominação dos Moavitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moler, a abominação dos filhos de Amon, fazendo o mesmo para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a seus deuses. E o Eterno se zangou com Shlomo, porquanto desviou o seu coração do Eterno, o Hashem de Israel, que lhe aparecera 2 vezes e ordenara-lhe a respeito disso, que não seguisse outros deuses. Porém, ele não respeitou o que o Eterno lhe ordenara. Então o Eterno disse a Shlomo: porquanto houve isto em ti, e não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te ordenei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei ao teu servo. Contudo, não farei nos teus dias, por amor de Davi teu pai, e sim da mão de teu filho o rasgarei. Mas não rasgarei dele todo o reino. Uma tribo darei ao teu filho, por amor do meu servo Davi, e por amor de Jerusalém que eu escolhi. E o Eterno levantou um adversário contra Shlomo, Hadad, o Edomita, da estirpe real de Edom. Pois quando Davi estiver em Edom, Ioave, o chefe do exército, subira para enterrar os mortos na batalha, depois de ferir todo o homem em Edom. Depois que Ioave ficou lá 6 meses, com todo Israel, até exterminar todo homem em Edom, Hadad fugira, ele e alguns homens edomitas, dos servos de seu pai, com ele, para ir ao Egito. E Hadad era um rapaz pequeno. Levantando-se de Midian, foram a Parã, e tomando consigo homens de Parã, foram ao Egito, ao Faraó, o rei do Egito, o qual lhe dera uma casa, ordenara dar-lhe sustento e dera-lhe terras. E Hadad encontrara tanta graça aos olhos do Faraó, que este lhe dera por mulher a irmã de sua mulher, a irmã da rainha, Tarpenes. E a irmã de Tarpenes lhe pariu seu filho Genuvate, o qual Tarpenes criou na casa de Faraó, onde Genuvate esteve entre os filhos de Faraó.
Quando Haddad ouviu no Egito que Davi dormira com os seus pais e que Joabe, o chefe do exército, estava morto, Haddad disse ao faraó: deixa-me ir para que vá à minha terra. Porém o faraó lhe disse: o que te falta comigo, que procuras partir para a tua terra? E ele disse: nada, porém deixa-me ir. E Hashem lhe levantou outro adversário, Rezon ben Eliada, que fugira de seu senhor Hadadezer, o rei de Tsuvá. Ele ajuntou a si homens e era capitão de um batalhão contra David e os matou. E eles foram então a Damasco, habitando ali e reinando em Damasco. E ele foi adversário de Israel por todos os dias de Shilomó, além do mal que Haddad fazia, porque detestava Israel e reinava sobre Aram. E Yarovam ben Nevat, Yarovam, filho de Nevat, o efraimita de Sereda, servo de Shilomó, cuja mãe, uma mulher viúva, se chamava Tseruá, rebelou-se contra o rei. E o motivo pelo qual se rebelou contra o rei foi esse. Na época em que Shilomó construíra a Milo, fechando a brecha da cidade de Davi, seu pai, o homem Yarovam era homem valente. E vendo Shilomó que este moço era laborioso, pusera-o sobre todo o cargo da casa de Iosef. Naquele tempo, saindo Yarovam de Jerusalém, o profeta Ahiá, o Shilonita, encontrou-o no caminho, e ele estava vestido com a roupa nova, e os dois estavam sós no campo. E Ahiá pegou a roupa nova que vestia, rasgou em 12 pedaços, e disse a Yarovam: toma para ti 10 pedaços, porque assim diz o Eterno, o Hashem de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Shilomó, e a ti darei 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo, por amor de meu servo David, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque me deixaram e se prostraram diante de Ashtoreth, a deus do Sinonim, diante de Quemosh, o rei dos Moavitas, e diante de Milcom, o deus dos filhos de Amon, e não andaram nos meus caminhos, para fazer o que parece reto aos meus olhos, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi seu pai. Porém, não tomarei todo o reino da sua mão, pois por príncipe o pus por todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão de seu filho tomarei o reino e o darei a ti, a 10 tribos. E a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que elegi para pôr lá o meu nome. E tomarei a ti e reinarás sobre tudo que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. E se ouvires tudo o que eu te mandar, andares nos meus caminhos e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa firme, como edifiquei para Davi, te darei Israel. E por isso afligirei a descendência de Davi, porém não para sempre. Por isso Shilomó procurou matar Yarovam, mas Yarovam se levantou e fugiu para o Egito, junto a Shishak, o rei do Egito, e esteve no Egito até a morte de Shilomó. Quanto aos demais atos de Shilomó, sobre tudo quanto fez e a sua sabedoria, eles estão registrados no livro dos Atos de Shilomó. E o tempo que Shilomó reinou em Jerusalém sobre todo Israel foi 40 anos. E Shilomó repousou com os seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E seu filho Rehavam passou a reinar em seu lugar.